quais são... Gente, aqui fica armazenado o material que vem de doadores de medula óssea. Só que esse material aqui só é coletado quando existe compatibilidade entre o doador e o paciente com leucemia que precisa de um transplante. Muita gente pode doar e não sabe. E é uma atitude que salva vidas. Vidas de pacientes com 80 tipos de doenças diferentes. Marcos descobriu que tinha leucemia 2 anos atrás. Eu comecei com os caroços no pescoço, nas axilas e na virilha. Aí eu passava em vários médicos, eles não descobriam. Com um desses carocinhos eles fizeram a biópsia. Daí tudo mudou. Ele parou de ir à aula e começou a fazer químio e radioterapia. Por causa que eu perdi muito peso, caiu o cabelo, né? A cor da pele muda, tudo. Muda bastante. Nem todos que têm leucemia precisam, mas o Marcos precisou de um transplante de medula óssea. Aí meus irmãos fizeram o exame, o teste de compatibilidade, mas nenhum dos dois foi compatível. Pois é, quando não tem compatibilidade com familiares, aí as pessoas recorrem ao Registro Nacional de Doadores. E é difícil encontrar alguém compatível? É muito difícil. A chance da gente encontrar na família é a maior. Entre irmãos é 25%. Mas quando a gente vai ver na população, aí é muito difícil. A chance fica em torno de 1 para 100 mil. Ou até 1 para 1 milhão, se você tiver uma herança genética muito rara. Então, o doador só doa mesmo quando tem alguém precisando. É assim, vou explicar. Primeiro, a pessoa preenche um formulário com os dados pessoais. Depois, é coletada uma amostra de sangue que vai passar por testes para dizer as características genéticas do doador. Depois, a pessoa senta e espera. Essas informações vão para um sistema informatizado que faz o cruzamento com os dados dos pacientes. E se tiver compatibilidade, o doador é chamado. Foi o caso do Valdemar. Ele esperou bastante. Demorou tempo, eu já tinha esquecido já. Já tinha esquecido? E tinha feito o registro. Sua família, como é que recebeu isso? Não aceitaram muito bem, ficaram com medo. Falaram para deixar para outro e ia encontrar outra pessoa. Ainda bem que ele voltou quando foi chamado. No caso da medula óssea, quando a gente acha um doador, dificilmente vai ter outro. Sabe um trabalho de formiguinha? De convencer cada um a doar? É o que a Débora faz hoje em dia. Ela teve leucemia e fez o transplante 8 anos atrás. Eu tive minha irmã como doadora, mas muitos não têm nenhum parente, ninguém na família que seja compatível. Gente, qualquer pessoa de 18 a 55 anos com boa saúde pode ser doadora de medula óssea. É só se cadastrar nos hemocentros dos estados e torcer para poder ajudar alguém. Foi graças a um doador como o Valdemar que o Marcos está firme e forte. Ele recebeu aqui em São Paulo a medula óssea de uma pessoa do Rio Grande do Norte. Igual se eu não achasse esse doador, eu nem sabia se eu podia estar vivo hoje ou não. Vi muitas pessoas que não conseguiram achar nenhum doador a tempo. Você se considera um cara de sorte? Considero. É uma segunda chance para viver assim, né? Como se ele nascesse de novo. Muito interessante isso, porque é uma doação muito específica, é um processo complicadíssimo, é quase achar uma agulha num palheiro, né, doutor, para achar o doador compatível, né? Essa é a comparação que nós fazemos e isso depende muito da característica étnica, genética da pessoa. Então, esse termo de comparar, por exemplo, 1 para 100 mil, pode ser que uma pessoa que tenha uma miscigenação muito grande, ela acabe sendo 1 para 1 milhão. Então, por isso é importante que as pessoas se candidatem a fazer parte do REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores. Muito mais difícil do que achar, por exemplo, um transplante, um doador de um rim. Mais difícil do que achar um doador de rim, em termos de compatibilidade, sim. E isso vale para os outros órgãos, porque essa compatibilidade tem que ser muito maior, porque o nosso sangue vai para todos os cantos do nosso corpo, né? Exatamente, Mariana. O transplante é tão melhor sucedido quanto maior é a compatibilidade entre doador e receptor. E é pequena a compatibilidade mesmo entre irmãos, né, doutor? Só em torno de 30% dos pacientes conseguem um doador familiar. O doador ideal é o irmão. Mas, infelizmente, nesse caso, as famílias cada vez têm sendo mais reduzidas, né?
Antigamente nós tínhamos famílias com 7, 8 irmãos, hoje nós temos às vezes um irmão único, um filho único ou apenas um irmão, isso dificulta. Só para a gente reforçar, quem pode se cadastrar no Hemocentro para ser doador? Qual é a faixa de idade? A faixa de idade é de 18 a 55 anos, lembrando que a pessoa se cadastra até 55 anos, mas ela pode ser chamada até 60 anos para a doação. E ela tem que estar em bom estado de saúde, não ter doenças, principalmente as doenças do sangue ou doenças infecciosas. E é muito importante que ela mantenha o cadastro atualizado. Mesmo que passem alguns anos, ela tem que manter esse cadastro atualizado para que ela seja encontrada quando for selecionada. Essa informação me surpreendeu. Eu sou doador de medula óssea, você estava dizendo para o doutor, já tem tantos anos que eu fiz meu cadastro, mas eu preciso estar sempre lá em contato dizendo, olha, estou aí, viu, se precisar, né? Como disse o doador, ele já tinha até esquecido. E, na verdade, ele pode ser chamado 5, 10 anos depois. A pessoa é chamada para fazer uma doação de medula óssea. Pode ser um procedimento bem parecido com a doação de sangue, ou não? É um pouco diferente. Existem 2 métodos básicos para a doação. Após passar por uma série de exames que identificam a saúde do doador, nós podemos coletar, que é o método tradicional, diretamente dos ossos da bacia, utilizando agulhas e sob anestesia. Esse é o método mais tradicional, tem cerca de 60 anos que ele é utilizado. Existe um outro método em que nós utilizamos uma medicação para estimular as células, para que elas saiam da medula, circulem no sangue e aí nós coletamos diretamente do sangue essas células. Os 2 métodos são utilizados, mas a indicação do melhor método para determinados casos é do médico. A gente vai ver agora, então, como é que esse processo acontece. Tem uma ilustração para isso aqui, para a gente ver esse processo todo aí tão complicado, tão difícil de achar a compatibilidade entre 2 pessoas, né, doutor? Essas são as células, a gente só mostrou, né? Na medula óssea, na bacia. E nós podemos, então, através do uso de agulhas, e para isso é necessária anestesia. Anestesia geral, né, doutor? Pode ser geral ou pode ser peridural, que é uma anestesia limitada a uma parte só da parte inferior do corpo. O que é importante é que essas células, em torno de 15 a 20 dias após a doação, elas totalmente se regeneram, elas voltam a popular a medula óssea do doador. E nesses 20 dias elas não fazem falta para o doador também? Não, nós tiramos em torno de 10 a 15% apenas do que o doador tem. Então ele continua vivendo naturalmente, sem nenhuma dificuldade. Não pode ficar mais sujeito, por exemplo, a pegar uma gripe, um resfriado, não tem problema de imunidade? A quantidade é muito pequena e não afeta as contagens dele. Agora, a gente vai ver como é que esse material que foi doado... Exatamente. Então, esse material doado, ele é colocado em bolsas como se fosse para uma transfusão de sangue e ele é transfundido através de um tubinho, um catéter que fica numa dessas veias aqui do tórax, que é uma veia que tem um fluxo grande de sangue, e essas células, aí é a beleza do transplante. Essas células, elas são atraídas para dentro do osso. Elas reconhecem que ali é o local onde elas têm que se reproduzir. Deve ser uma alegria muito grande para o médico fazer um procedimento assim, entender que a vida se renova e tudo dá certo ali a partir de uma doação, né, Eu doutor? acredito que o momento mais feliz é quando a gente tem a notícia de que houve a pega da medula óssea, ou seja, que a medula se instalou e começou a produzir. É uma alegria muito grande para toda a equipe. Teve rejeição, que deu tudo certo. Com certeza. Muito bacana. Bom,